Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma série de videoaulas, mais uma playlist aqui no nosso canal de YouTube. Desta vez o assunto é Windows Server e Active Directory. Nesta playlist eu vou trazer para vocês videoaulas de Windows Server 2008, Windows Server 2012 e Windows Server 2016. São aulas demonstrativas dos meus cursos online e também videoaulas foram criadas com base em livros de minha autoria. Deixa eu me apresentar, eu sou o Júlio Batiste, talvez vocês já me conheçam aqui do canal juliobatiste.com.br, meu site está na web desde maio de 2000, lá vocês encontram muitos tutoriais gratuitos, muitos artigos, muitos inclusive livros inteiros de minha autoria gratuitos e também a loja virtual, onde você encontra livros de minha autoria. Eu sou autor de mais de 50 livros na área de informática, e-books, videoaulas, cursos online de minha autoria e de autoria de mais de 200 outros autores brasileiros com os quais eu tenho parceria para criação, divulgação e venda de materiais educativos. Acessem lá, deem uma olhada, eu tenho certeza que vocês irão gostar. Como eu comentei na abertura desse vídeo, essas videoaulas elas são ou videoaulas de demonstração deste curso online aqui, curso de Windows Server 2008 e Active Directory, curso completo. É um curso com mais de 72 horas de videoaulas e mais material de estudo em PDF com 1.500 páginas. Ele está com muitos bônus bem legais. Se vocês quiserem todas as informações, acesse esse endereço aqui, que nesse endereço o curso está por menos da metade do valor normal. É uma promoção para você que me acompanha aqui através do meu canal. Já sobre o Windows Server 2012, tem esse livro aqui de minha autoria, em parceria com o colega Eduardo Popovici. É um tijolaço, são 2.100 páginas, um curso bem completo, que vai desde o básico, o planejamento, a teoria, até a implementação e administração avançada do Windows Server 2012. Se quiser todas as informações, índice completo e também poder comprar o livro com um preço promocional e com um monte de bônus, deixo esse endereço aqui para vocês. Tá legal? Muito bem, pessoal. Então fiquem agora com mais uma videoaula de Windows Server e Active Directory. Se gostarem, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e, para as dúvidas, usem por gentileza o campo comentários que está abaixo do vídeo. Valeu, um excelente estudo a todos. Olá, aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo agora uma lição teórica sobre discos e volumes e os tipos de armazenamento e de partições suportadas pelo Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2. Nessa lição vocês vão aprender toda a teoria necessária sobre quais os tipos de discos existem, qual é o tipo de armazenamento que pode ser configurado em cada disco e quais os tipos de partições e volumes podem ser criados em cada disco. Essa é uma lição de teoria, mas muito importante, vocês têm que conhecer, saber identificar essas diferenças, para a partir das próximas lições, aí sim, vamos para a parte prática, onde a gente vai aprender a criar, configurar, administrar discos e volumes. Reforço sempre e conto com a colaboração de você, aluno desse curso, que cada videoaula é de uso individual. Você não pode compartilhar essa videoaula com um amigo, com um conhecido, isso não é permitido. A videoaula é de seu uso único e particular. Também é proibido repassar cópia ou qualquer forma de compartilhamento. Não é permitido usar esse vídeo em sala de aula, por exemplo, para ministrar treinamento para várias outras pessoas. O uso é individual. Todo o material do curso, seja as videoaulas, os arquivos em PDF, os slides, são de uso individual de você, aluno, que se inscreveu no curso. Compartilhar ou repassar cópia caracteriza uma infração de violação de direitos autorais, conforme as leis 9.118 e 9.670. Então eu conto com a colaboração de vocês para manter esse arquivo, todos os arquivos do curso, todas as lições, para o teu uso individual. Eu já fiz um valor bem em conta, bem reduzido, para justamente que muito mais gente possa se inscrever e participar do curso, e para que não haja esse compartilhamento, essa pirataria com o material, ok? Conto com a colaboração de todos e vamos à nossa lição teórica.
No Windows Server 2008 existem dois tipos de armazenamento: o armazenamento básico e o armazenamento dinâmico. Para que seja possível você utilizar um novo disco num servidor do Windows Server 2008, o administrador tem que realizar algumas operações nesse disco. E a primeira definição que o administrador tem que fazer é definir o tipo de armazenamento que vai ser utilizado no disco. No Windows Server 2008, a exemplo do que já acontecia nas versões anteriores, Windows 2000 Server e Windows Server 2003, você pode optar entre dois tipos de armazenamento distintos, que é o armazenamento básico ou armazenamento dinâmico. O armazenamento dinâmico só passou a existir a partir do Windows 2000 Server. Para versões anteriores, o NT Server 4.0, NT Server 3.51, NT Server 3.5, não existia armazenamento dinâmico, só o armazenamento básico. A partir do Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Server 2008 e também no Server 2012, existem esses dois tipos de armazenamento, o básico e o dinâmico. Então vamos ver aqui as diferenças entre esses dois tipos, por que ainda existem os dois tipos, e depois nós vamos ver os tipos de volumes que podem ser criados em cada um desses tipos de armazenamento. Vamos lá então. O armazenamento básico é uma forma de armazenamento mais antiga. Existe desde a época do DOS, versões cliente do Windows, e nas versões antigas de servidores, que eu já citei aqui, NT Server 3.5, 3.51, NT Server 4, e continua existindo em todas as versões até a versão mais atual, por questões de compatibilidade. Porque se você cria um disco, por exemplo, talvez difícil que aconteça, mas pode acontecer em alguma empresa. E aí nessa empresa você tem lá um servidor ainda com NT Server 4.0. Esse servidor só vai poder usar discos de armazenamento básico. Ele não tem ainda a capacidade de reconhecer os discos de armazenamento dinâmico. Então o armazenamento básico, que é uma versão mais antiga, é uma maneira de lidar com o disco mais antiga, ele é mantido até as versões atuais, principalmente por questão de compatibilidade. E ele é o tipo padrão de armazenamento no Windows Server 2008. Ou seja, você foi lá no servidor, desligou o servidor, instalou um novo disco, liga o servidor e vai configurar esse novo disco. Por padrão, o Windows Server 2008 vai configurar esse novo disco como sendo um disco de armazenamento básico. Depois nós vamos ver que tem maneiras de converter de básico para dinâmico, etc. Então o armazenamento padrão no Windows Server 2008 continua sendo o armazenamento básico. E aqui um detalhe importante que a gente não pode confundir. Um disco, lá você tem um disco de 4 terabytes. Ele pode ser dividido em diferentes partições. Quando se fala de disco de armazenamento básico, se fala em partições. Ou pode ser dividido em diferentes volumes. Quando se fala em disco de armazenamento dinâmico, se fala em volumes. Mas o disco como um todo, ou ele é de armazenamento básico, ou ele é de armazenamento dinâmico. Ele é uma característica do disco como um todo, e não de partes do disco. Então você não pode pegar um disco de 4 GB e dizer que 2 GB vai ser usado armazenamento dinâmico e os outros 2 GB armazenamento básico. Não, isso não é possível. O tipo de armazenamento é para o disco como um todo. Ou todo ele é de armazenamento básico, ou todo ele é de armazenamento dinâmico. Não tem meio termo. Um disco de armazenamento dinâmico, você pode dividir ele em partições. E existem alguns tipos de partições que você pode criar num disco de armazenamento básico. São as partições primárias. Você pode ter no máximo 4 partições primárias por disco de armazenamento básico. E pode ter as partições estendidas. E dentro das partições estendidas você pode criar drives lógicos. Vamos ver umas figuras aqui nas próximas telas que vão ajudar a esclarecer um pouco mais essa questão das partições primárias, partições estendidas e drives lógicos. Veja aqui, por exemplo, vamos imaginar, nós temos aqui um disco de 7 GB, né? E eu dividi ele em 4 partições. Esse é um disco de armazenamento básico, então no máximo ele pode ter 4 partições primárias. Está aqui dividido, 1, 2, 3, 4. E em cada partição foi criado um drive, um volume, e atribuído uma letra. C com 2 GB,
o D com 2 GB, o E com 1 GB e o F com 2 GB. Esse é uma limitação do disco básico, que no máximo eu posso ter 4 partições primárias, dividir ele no máximo em 4 partes. E qualquer uma dessas partições, se ela for marcada como ativa, nós vamos ver na parte prática lá como marcar uma partição como ativa. Se ela for marcada como ativa, ela pode conter os arquivos para inicialização do sistema operacional, para inicialização do Windows Server 2008. É na partição ativa que o Windows busca os arquivos para inicializar o computador. Cada disco somente pode ter uma partição marcada como ativa. Então você pode dividir o disco dinâmico em 4 partições, mas só uma delas é que pode ser marcada como ativa. Não pode ter 2 ou mais partições marcadas como ativa em um disco de armazenamento básico. Bom, agora ainda falta a gente ver como é que é aquela questão dos drives lógicos e de criar volumes, a partição estendida, e criar drives lógicos dentro da partição estendida. Vamos ver então a próxima figura? Aqui nós temos uma próxima figura que ilustra esse conceito. Eu posso ter no máximo 4 partições num disco básico, isso é regra. Então eu criei 3 partições primárias e uma 4ª partição, que é essa parte verde aqui, que é uma partição estendida. Então, 3 partições primárias e uma partição estendida. E dentro da partição estendida eu posso criar vários drives lógicos. Então o uso da partição estendida é uma maneira de driblar essa limitação de no máximo 4 partições por um disco dinâmico. Só que essas partições estendidas e os drives lógicos nela criados têm algumas limitações. Primeiro é que somente eu posso ter uma partição estendida em cada disco básico. Não posso ter, por exemplo, 2 partições primárias e 2 estendidas. Não. O limite é 4, sendo 3 primárias e uma estendida, ou 4 primárias. Nesse exemplo aqui, nós dividimos o disco em 3 partições primárias, C, D e E, uma partição estendida, e dentro dessa partição estendida, criamos 2 drives, o F e o G. Ao criar uma partição estendida, ela vai usar todo o espaço que ainda está disponível no disco. Tu não pode configurar para ela usar uma parte só do espaço. Ela vai usar tudo que está restando no disco. Aí, depois que você cria a partição estendida, você divide a partição estendida em drives lógicos. Essa é uma maneira de eu superar o limite de 4 drives, no máximo, por disco básico, se eu fosse usar apenas partições primárias. Agora tem um detalhe, as partições, os drives lógicos que estão na partição estendida, eles não podem ser marcados como ativos, ou seja, não podem ser neles que você vai colocar o sistema operacional. Não pode inicializar o Windows a partir de um drive lógico contido numa partição estendida. Só pode ser partição ativa uma das partições primárias criada no disco. Lembrando do slide anterior que só posso ter uma partição ativa por disco básico, que é o disco que usa o armazenamento básico, e essa partição marcada como ativa é onde o Windows vai procurar os arquivos de inicialização quando for iniciado o servidor. Ok? Então, partição estendida, e dentro da partição estendida eu posso criar vários drives lógicos. É uma maneira de driblar aquela limitação de no máximo 4 drives, 4 volumes, 4 partições por um disco básico, disco de armazenamento básico. Muito bem. Agora, dentro dessas partições que eu posso criar dentro do Windows Server 2008, existem 2 partições muito especiais e que são muito confusas, causam muita confusão. O que eu vejo de gente errar questões nos exames de certificação sobre essas 2 partições aqui, que eu até coloquei em vermelho para destacar. Normalmente elas estão no mesmo drive, que é no C, mas poderiam estar em drives diferentes. Mas em se tratando dos exames de certificação, é muito importante que vocês conheçam esses 2 conceitos e saibam a diferença entre eles, embora, repito, são conceitos confusos pela nomenclatura que a Microsoft utilizou.
A primeira partição que existe, especial, é a partição do sistema, também conhecida como System Partition. O que é essa partição? A partição do sistema é a partição ativa. É aquela que contém os arquivos que são necessários para que o processo de boot do Windows Server 2008 ocorra com sucesso. Se houver qualquer problema nos arquivos, em um dos arquivos da partição ativa, né, lá no módulo 18 vocês vão ver sobre o processo de boot do Windows Server 2008, mas se houver problema em qualquer um desses arquivos, vai dar uma mensagem de erro e o Windows Server 2008 não vai ser inicializado. Tá? Então a partição do sistema é a partição ativa, ela contém os arquivos necessários para que o boot do Windows Server seja feito com sucesso. E a partição do boot ou boot partition é uma partição primária do HD ou um drive lógico onde estão instalados os demais arquivos do Windows Server 2008, aqueles arquivos necessários para o funcionamento do Windows Server 2008, normalmente em uma pasta chamada Windows ou WinNT, dentro do Drive C. Então, normalmente, quando você instala o Windows Server 2008, por padrão, ele sugere que seja instalado na pasta c:/WinNT. Você pode alterar essa pasta durante o processo de instalação, conforme foi mostrado para vocês lá nos módulos 5 e mais especificamente no módulo 8. Então, a partição do sistema ela contém os arquivos necessários para que o boot, para que a inicialização do Windows Server 2008 ocorra com sucesso. E a partição de boot contém os arquivos necessários para que o sistema funcione. E por que esses conceitos são confusos? Porque podemos dizer que a partição do sistema contém os arquivos de boot e a partição de boot contém os arquivos do sistema operacional. Parece que houve algum desencontro aí na hora de gerar essa nomenclatura, porque o mais lógico seria que a partição de boot contém os arquivos necessários para o boot e a partição do sistema contém os arquivos necessários para o funcionamento do sistema, mas foi invertida essa nomenclatura e vocês têm que prestar especial atenção nesse detalhe, principalmente se forem prestar os exames de certificação do Windows Server 2008, principalmente o exame 70640, que é onde pode aparecer, muito provavelmente, uma questão envolvendo essas duas partições. O normal é que tanto a partição do sistema quanto a partição de boot estejam na mesma partição, tipicamente no Drive C. Né? Os principais arquivos de inicialização do Windows Server 2008 estão na raiz do Drive C e os arquivos do sistema operacional necessários ao funcionamento do sistema operacional estão normalmente em c:/Windows ou, em se tratando de servidor, o mais comum é c:/WinNT. Ok? Então, gravem bem esse slide, estudem ele. No PDF desse módulo tem ainda mais detalhes sobre essas duas partições. Não esqueçam disso. Aqui um pouquinho mais para tentar clarear essa confusão que existe quando se trata de nomenclatura de discos básicos, discos dinâmicos. Nós estamos vendo até aqui os discos básicos, que são aqueles de armazenamento básico. As divisões de um disco básico, a nomenclatura utilizada é partições. Falei lá que pode dividir um disco básico em até 4 partições primárias ou 3 partições primárias, mais uma partição estendida dentro da qual se criam drives lógicos. Quando se fala de discos dinâmicos, nós vamos falar um pouco mais logo em seguida, o termo utilizado é volumes. A gente divide um disco dinâmico em um ou mais volumes de diferentes tipos. E a gente divide um disco básico em uma ou mais partições de diferentes tipos. Os termos acabam se confundindo, principalmente quando relacionados a disco básico. Em outros livros, na documentação oficial da Microsoft, em livros em inglês, vocês vão ver sempre usado o termo volume quando se refere à divisão de discos dinâmicos. E para discos básicos não tem um padrão. Alguns autores usam partições, outros usam volumes. Então estejam preparados para essa pequena confusão de termos, tá? Na parte prática, que nós vamos ver nas próximas lições,
que o próprio Windows usa também o termo volume quando se trata de disco básico. Você pega lá um disco básico, vai criar uma partição nele, mas aí o que aparece é o assistente de criação de volume, ao invés de ser o assistente de criação de partições. Então, pequenas confusões, algumas devido a traduções mal feitas e outras devido à própria Microsoft, que não fica muito clara na criação dessas nomenclaturas. Quais tipos de partições ou volumes? Eu de agora em diante vou usar esses termos de maneira intercambiada, entendo, se eu falar em partição ou volume, entendam como sendo uma divisão de um disco, tá? Então, quais tipos de partições ou volumes eu posso criar num disco de armazenamento básico? O mais simples de todos é uma partição simples ou volume simples. Eu simplesmente pego um pedaço do disco e atribuo uma letra para criar um drive associado a esse disco. Então posso pegar um disco de 4 terabytes, pegar 1 terabyte vai ser o C2 pontos, onde vai estar instalado o sistema operacional. Posso pegar mais 1 terabyte, vai ser o D2 pontos, onde vai ter documentos do Word. Posso pegar os 2 terabytes restantes, que vai ser o E2 pontos, e vai conter os demais tipos de arquivos, planilhas de Excel, vídeos, músicas e assim por diante. Lembrando sempre que quando se trata de disco básico, eu só posso ter no máximo 4 partições ou 4 volumes no disco. Uma partição, um volume simples, ele pode ser marcado como ativo e para que o sistema operacional seja inicializado a partir dele. Volume simples, você ocupa espaço de um único disco. Por exemplo, não pode criar uma partição, um volume simples, usando 2 GB de um disco e mais 1 GB de um outro disco. Aí já não é mais volume simples, tá? E no Windows Server 2008 é possível expandir o volume. Você criou ele com 1 GB, aí está precisando mais espaço, tem espaço livre no disco. Você pode expandir com o espaço do mesmo disco e também pode reduzir o volume. Você criou o C lá com 2 GB, mas não vai precisar, está ocupando 200 MB e não vai precisar nunca os 2 GB. Você pode diminuir o tamanho dele, por exemplo, para 1,5 GB, para 1 GB, aí vai liberar esse espaço pode ser utilizado por outras partições ou para criar uma nova partição. Aqui eu tenho que chamar a atenção de vocês, se vocês forem na documentação oficial do Windows Server 2008, vai ter um pequeno erro. Lá na documentação oficial diz que não é possível reduzir uma partição, um volume simples criado num disco básico. É possível sim. Nós vamos ver na parte prática que desde que exista espaço livre nesse volume, nessa partição, eu posso reduzir o tamanho dela para liberar esse espaço para outras partições no disco, ok? Então o primeiro tipo, volume simples, é o espaço de um único disco e atribuo uma letra, uma unidade para ele. O segundo tipo de volume que eu posso criar num disco básico, estamos falando ainda de disco básico, é o volume 7. Qual é a característica do volume 7? Ele pode usar espaço de 2 ou mais partições no mesmo disco ou em discos diferentes. Alguns usam a nomenclatura, ao invés de volume 7, volume estendido, tá? Mas o mais comum é volume 7 mesmo. Então ele pode usar espaço de 2 ou mais partições no mesmo disco ou em discos diferentes. Então eu posso pegar 2 GB de um disco, 1 GB de outro, mais 3 GB de um terceiro disco para formar um único volume com 6 GB. Ele inclusive pode ser partições de tamanhos diferentes, que é o exemplo que eu acabei de dar. 2 GB de um disco, 1 GB de um segundo disco, 3 GB de um terceiro disco. O número máximo de partições que eu posso usar no volume 7 é 32 partições. 2 até 32. Posso aumentar ou reduzir o tamanho do volume 7, sem perda de dados, né? Não tem mais espaço lá, já ocupou todo o espaço, e tem espaço sobrando num disco, posso aumentar o tamanho do volume 7, estendendo ele, ou está sobrando espaço, que poderia ser ocupado por outra partição, posso reduzir o tamanho, isso sem afetar o que está no volume 7. Até o Windows Server 2003 não era possível reduzir o tamanho.
Então, cuidado com esse detalhe que pode acabar sendo cobrado em algum dos exames de certificação. Essa possibilidade de reduzir o tamanho do volume 7 é uma das novidades do Windows Server 2008. Como é que o Windows Server 2008 trabalha com volume 7? Ele preenche todo o espaço da primeira partição. Depois, terminou o espaço do primeiro disco, que foi pego para ele, ele vai para o do segundo disco e assim por diante. Então, naquele nosso exemplo, onde criamos um volume 7 de 6 GB, com 2 GB de espaço do primeiro HD, mais um do segundo, mais 3 do terceiro. Então, primeiro ele vai ocupar os 2 GB do primeiro HD, não tem mais ali, começa a ocupar 1 GB do segundo, terminou, começa a ocupar os 3 GB do terceiro, da terceira partição que faz parte do volume 7. Tá? Ele não tem nenhuma tolerância a falhas. Ou seja, você tem um volume 7 lá formado por 3 partições em 3 discos diferentes. Se der problema em um dos discos, você perde acesso a todo o volume 7. E não tem como recuperar. Só substituindo o disco defeituoso, recriando o volume 7 e baixando os dados a partir de um backup. Tá? Então, não tem nenhuma tolerância a falha. Você tem lá um volume 7 que ocupa espaço em 30 partições em 4 discos diferentes. Deu problema numa das partições, perdeu todo o volume 7. Por isso, sempre a importância de manter uma boa estratégia de backup e restore. Nós vamos ver isso lá no módulo 15, estratégias de backup e restore. Se uma das partições apresentar problema, perdeu todo o volume 7. Tá? Posso juntar partições de tamanhos diferentes e um volume 7 não pode ser marcado como ativo. Portanto, ele não pode conter a partição do sistema nem a partição de boot. Ok? Nós temos um segundo tipo de volume que é o strip set sem paridade. O que é esse carinha aqui? Ele é muito parecido com o anterior, só que ele tem uma pequena diferença. Também pode ocupar espaço de 2 ou mais partições de discos diferentes. Aqui é a primeira diferença. O anterior podia ser 2 ou mais partições do mesmo disco. Esse aqui não, esse aqui tem que ser de discos diferentes. Todas as partições devem ser do mesmo tamanho. Também diferente do volume 7, onde podia ter partições de tamanho diferentes. Até 32 partições. Então, de 2 a 32 partições em discos diferentes e todas do mesmo tamanho. Então, por exemplo, eu poderia fazer um strip set de 6 GB pegando 2 GB do primeiro disco, 2 do segundo e 2 do terceiro. Não pode ser de tamanhos diferentes e nem pode ser 2 partições no mesmo disco. E aqui outra diferença, ó, os dados são gravados em todas as partições ao mesmo tempo, de uma maneira uniforme. Isto é, o espaço de cada uma das partições que formam o strip set sem paridade vai sendo preenchido à medida que os dados são gravados. No anterior era diferente, né? Eu gravava todo o espaço disponível no primeiro disco, depois todo no segundo e assim sucessivamente. Aqui não. Aqui os dados são gravados em todas as partições de uma maneira uniforme ao mesmo tempo. Veja bem, não é que ele grava na primeira partição e uma cópia do que ele gravou na primeira grava... Não é. Ele tem lá 300 MB para gravar num arquivo, ele grava 100 MB na primeira, 100 MB na segunda, 100 MB na terceira. Também não apresenta tolerância a falhas, pois se uma das partições que formam o strip set apresentar problemas, todo o strip set está perdido, não tem como recuperar. Aí a única maneira é substituir o disco onde está a partição que deu defeito, reconstruir a partição e baixar os dados a partir do backup. Não tem backup, não faz backup, tá lascado, meu filho. Administrador de servidor que não faz backup não é administrador de servidor. Qual é a vantagem então do strip set que em relação ao simples volume 7 lá? É que melhora bastante o desempenho das gravações, porque a gravação dos dados é feita simultaneamente em mais de um disco. Então, se você tem algum aplicativo que a característica dele é gravar muitos dados no disco, você pode pegar e distribuir os arquivos dessa aplicação, o banco de dados da aplicação, por exemplo, em um strip set ao longo de vários discos. Aí acelera, agiliza muito a gravação. Um strip set sem paridade não pode conter nem a partição do sistema,
nem a partição de boot, ou seja, não pode ser marcado como uma partição, como um volume ativo, ok? E aí temos o strip set com paridade, que é o RAID 5, o famoso RAID 5. Principal característica dele, duas principais diferenças, mas a principal característica, ele é um strip set com tolerância a falhas. Ele tem tolerância a falhas. E ele é formado por espaço de no mínimo 3 partições em 3 discos diferentes, tá? Então você pode ter de 3 a 32 partições, mas em discos diferentes. E aqui no mínimo 3. O anterior, sem paridade, era no mínimo 2. Aqui é no mínimo 3. Então, nesse tipo de volume de partição, o strip set com paridade, o RAID 5, junto com os dados normais, o Windows Server 2008 grava informações de paridade. Essas informações são obtidas a partir de cálculos matemáticos em cima dos dados que são gravados. Então essa informação de paridade ela vai sendo gravada nos vários discos que formam o strip set com paridade. Com isso, quando falhar um dos discos, toda a informação que estava no disco que falhou, ela pode ser reconstruída, ela pode ser restaurada a partir das informações de paridade que foram gravadas nos demais discos. Então por isso que ele tem tolerância a falha. Se um dos discos falhou, você substitui o disco, simplesmente, reinicializa o servidor e ao reinicializar o Windows já detecta que ele tem que reconstruir naquele novo disco as informações que estavam no disco anterior. Como é que ele faz isso? Ele reconstrói a partir desses dados de paridade gravados automaticamente pelo Windows Server 2008. O disco defeituoso pode ser substituído, a informação nele contida pode ser recriada a partir da informação de paridade nos demais discos. Porém, se 2 discos falharem ao mesmo tempo, aí já não vai ser possível recuperar a informação. Vamos supor que tu tem um strip set com paridade formado por partições em 10 discos diferentes. Desses 10, 2 falharam ao mesmo tempo. É muito difícil de acontecer? É, mas não impossível. Então, se houver falha em 2 dos discos que formam o strip set, não tem como recuperar essas informações. Aí só excluindo o volume, substitui os discos defeituosos, recria o volume e baixa os dados a partir do backup. Tá? Não tem outro jeito. Também existem implementações de RAID 5 em hardware, que são mais rápidas, porém custam bem mais. Essa implementação de RAID 5 faz parte do Windows Server 2008, é uma implementação em software, nós vamos ver na parte prática como criar volumes do tipo strip set com paridade. Também não pode conter nem a partição do sistema nem a partição de boot, ou seja, não pode ser marcada como uma partição ativa. Ok? E por fim nós temos o Mirror Set ou RAID 1, que é o espelhamento. O que é esse tipo de volume, de partição? Ele permite a duplicação de uma partição em um disco básico. Ou seja, eu tenho, por exemplo, lá o C, onde está o meu partição de sistema, partição de boot com 4 GB. E eu quero fazer um espelhamento, criar uma outra partição exatamente igual. Eu posso fazer isso usando esse tipo de partição, que é o Mirror Set ou RAID 1. O Windows automaticamente gravou alguma coisa na partição original, ele vai lá e mantém e grava também na partição espelhada. Mantém uma como sendo o espelho da outra. Com isso, à medida que os dados vão sendo gravados, o Windows Server 2008 automaticamente vai duplicando os dados da partição espelhada. A grande característica do RAID 1 ou do Mirror Set é que ele pode conter a partição do sistema e também a partição de boot, coisa que somente o volume simples podia. O volume estendido, o strip set sem paridade e o strip set com paridade não podiam. Esse aqui pode. O maior inconveniente é que existe um comprometimento de 50% do espaço em disco. Por exemplo, para fazer o espelhamento de uma partição de 2 GB serão necessários 4 GB de espaço em disco. 2 GB da partição original, mais 2 GB da partição espelhada no segundo disco. E o espelhamento, claro, é feito em um outro disco. Não pode ser no mesmo disco, até por questões lógicas, né? O que adiantava você ter o original e o espelho no mesmo disco? E aí dá um problema no disco. Você perde o original e perde o espelho. Não adiantou de nada. Então,
espelhamento é feito com espaço igual ao original em um segundo disco. Ele também apresenta tolerância à falha, pois se uma das partições espelhadas falhar, a outra continua funcionando, não de maneira automática. Isso aqui é uma dúvida que muitos administradores têm. Não, então eu crio um espelhamento, falhou a original já, o Windows assume a outra e inicializa normalmente. Não. Você tem que ir lá, tem um arquivinho boot.ini que você tem que alterar para que ele passe a carregar os dados da partição espelhada e não da partição original. Só aprender isso aí no módulo 18, ok? Então os 5 tipos: volume simples, volume estendido, strip set sem paridade, que é o RAID 0, strip set com paridade, que é o RAID 5, e o espelhamento ou mirror set, que é o RAID 1. Passei aqui explicando para vocês, lembrando que no PDF tem explicações detalhadas sobre cada uma dessas partições, ok? Algumas dicas importantes se você, na sua empresa, ainda tem servidores com NT Server 4.0. Caso você esteja fazendo um upgrade de um servidor com NT Server 4.0 para o Windows Server 2008, e neste servidor que você está migrando com NT Server 4.0, existam partições do tipo RAID 1 ou RAID 5, o RAID 1 é o espelhamento, o RAID 5 é o strip set com paridade, não será possível fazer a migração diretamente. Se você migrar diretamente, o Windows Server 2008 não vai reconhecer essas partições, esse volume. O Windows Server 2008 não reconhece partições tolerantes à falha, RAID 1 ou RAID 5, criadas no NT Server 4.0. Aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer um backup completo dos dados, tá? Aí excluir essas partições, fazer a migração para o Windows Server 2008, recriar as partições no Windows Server 2008 e aí restaurar a partir do backup. Esse é um exemplo que mais uma vez salienta a importância e a necessidade do planejamento, tanto quando você vai implementar uma nova rede, quanto quando você vai migrar de versões anteriores para o Windows Server 2008. Por isso que eu tenho insistido com vocês para não pularem os capítulos de 1 até o 8, onde tem bastante teoria. Não queiram ir direto para a mão na massa. Quem vai direto para a mão na massa segue receita de bolo sem saber o que está fazendo. Esse tipo de profissional tem pouco valor no mercado de trabalho, porque ele simplesmente vai seguir uma receita de bolo que alguém fez. Ele nunca vai ser responsável por um planejamento, por uma implementação, e não vai saber o que fazer em situações para as quais ele não tem uma receita de bolo. Então eu volto a insistir, vou insistir até o final do curso. Não pulem, por gentileza, os módulos teóricos do 1 ao 8, tá? É muito importante. Se você vai migrar um ou mais domínios que ainda tem servidores com NT Server 4, você tem que fazer um backup de todas as partições do tipo RAID 1 e RAID 5 existentes nos servidores com NT Server 4, excluir essas partições lá no servidor com NT Server 4, fazer a migração, recriar as partições depois da migração e, por último, restaurar os dados a partir do backup. Isso tudo é planejamento. Já pensou o inconveniente de descobrir esta incompatibilidade somente na hora em que a migração está sendo feita? Transtorno e tanto. E não basta fazer o backup, gente. Testem para ver se o backup foi feito com sucesso. Nós vamos ver as dicas lá no módulo 15. Já pensou tu fazer o backup, tudo bonitinho, aí na hora de restaurar lá no Windows Server 2008 dizer que o backup não funciona? E cadê os dados? Você já formatou, já destruiu as partições anteriores? Então, muito cuidado, gente. Planejamento, ok? Muito bem, falamos bastante do armazenamento básico, a versão mais antiga, mantida até as versões mais atuais por questões de compatibilidade. E a partir do Windows 2000 Server, foi introduzida uma nova forma de administrar, gerenciar discos, chamada de armazenamento dinâmico. Essa é uma novidade que foi introduzida no Windows 2000 Server. Versões anteriores não reconhecem armazenamento dinâmico. Então, se você tem um disco configurado com armazenamento dinâmico, lá do Windows Server 2008, você quer levar esse disco para um servidor lá com NT Server 4,
o servidor com NT Server 4 não vai reconhecer o disco de armazenamento dinâmico. Servidor com Windows 2000 Server já iria reconhecer. No armazenamento dinâmico é criada uma única partição com todo o espaço do disco, e esta partição é dividida em volumes, que podem ser de diferentes tipos. Então, diferente lá do armazenamento básico, onde eu criava até 4 partições por disco, aqui no armazenamento dinâmico eu crio uma única partição com todo o espaço do disco, e nessa partição pode ser dividida em diferentes volumes, de diferentes tipos. Um disco configurado com armazenamento dinâmico é chamado de disco dinâmico. Nós vamos ver na parte prática que é exatamente essa nomenclatura que o Windows Server 2008 usa: disco dinâmico e disco básico. Um volume pode conter uma ou mais partes de um ou mais discos, dependendo dos tipos de volume. Também é possível converter um disco básico para disco dinâmico sem perda de dados, ou seja, não precisa fazer o backup nem nada. Eu converto de básico para dinâmico e ele mantém todos os volumes que ele tinha e os dados de cada volume. Nós vamos ver como fazer isso na parte prática. E existem diferentes tipos de volumes que podem ser criados em um disco de armazenamento dinâmico. O tipo de volume a ser utilizado é determinado por fatores tais como o espaço disponível, a performance desejada, se precisamos ou não de tolerância a falhas. A tolerância a falhas diz respeito à possibilidade do Windows Server 2008 manter as informações mesmo no evento de falha de um disco que faz parte de um dos discos que compõem o volume. Tá? A seguir nós vamos ver os diferentes tipos de volumes que podemos criar em um disco dinâmico, e eu vou passar rapidamente porque são praticamente os mesmos tipos que eu posso criar em um disco de armazenamento básico. O primeiro deles é o volume simples. É aquela mesma partição simples, volume simples lá. Ele é criado usando todo ou parte do espaço de um único disco. Também pode ser criado usando duas ou mais partes do mesmo disco. Então, o volume simples sempre usa espaço em um único disco. Não pode ser parte em discos diferentes. Nenhuma tolerância, mecanismo de tolerância a falhas, isto é, se houver algum problema com o disco onde está o volume, toda a informação está perdida. Aí tem que substituir o disco, criar o volume de novo e restaurar a partir do backup. Esses volumes simples eles podem ser marcados como ativo, portanto, posso instalar o Windows Server 2008 em um volume simples. Ele pode ser a partição do sistema e a partição de boot. Um volume simples pode ser estendido, aumentar o tamanho dele, usando partes de espaço livre no mesmo disco ou em outros discos. Se eu estender para outros discos, ele passa a ser um volume estendido, deixa de ser um volume simples, né? E até o Windows Server 2003 não era possível estender um volume simples se ele fosse o volume de boot ou o volume do sistema. Com o Windows Server 2008 é possível estender inclusive o volume de boot e o volume do sistema. Ao estender um volume simples, usando porções de 2 ou mais discos, ele passa a se tornar um volume expandido, um expanded volume, o qual será detalhado no próximo slide. Não é possível estender o volume do sistema e o volume de boot para ocupar espaço em mais de um disco. Então, o volume onde o Windows Server 2008 foi instalado, ele só pode ser um volume simples que ocupa espaço num único disco. Se eu tentar estender ele para ocupar espaço em mais de um disco, transformando ele num volume expandido, não vai ser permitido. Muito bem, então o volume simples é igual à partição simples lá do disco básico. O volume expandido nada mais é do que o strip set sem paridade. Olha aqui, exatamente a mesma coisa. Ocupa espaço de 2 ou mais partições no mesmo disco ou discos diferentes. Podem ser partições de tamanhos diferentes, até 32 partições. Posso aumentar ou reduzir o tamanho do volume expandido, né? Até o Windows Server 2003 não era possível reduzir o tamanho. E olha aqui como é igualzinho ao volume, ao strip set sem paridade. Ele preenche todo o espaço da primeira partição, depois todo da segunda, depois todo da terceira e assim por diante. Não tem nenhuma tolerância à falha. Se um dos discos onde está uma das partições apresentar problemas,
todo o volume expandido é perdido. Aí tem que substituir o disco, recriar o volume e restaurar os dados a partir do backup. Posso juntar partições de tamanhos diferentes, posso ocupar diferentes espaços em diferentes discos. Um volume 7 não pode conter a partição do sistema nem a partição de boot, ou seja, igualzinho lá ao strip 7 sem paridade, ok? Vamos ver o outro tipo de volume, que é o stripped volume ou RAID 0, né? Que é, deixa eu voltar um slide aqui que o volume expandido é exatamente lá igual ao volume. Deixa eu vir aqui no básico de novo. Só um minutinho, pessoal. É igual ao volume 7, que é aquele que pega 2 ou mais espaços de tamanhos diferentes em diferentes discos. Então, o volume expandido é exatamente o volume 7 lá do armazenamento básico, e não igual ao strip 7 que eu falei, ok? Me permitam essa correção. Agora sim, o stripped volume ou RAID 0 é exatamente igual ao stripped volume, né, sem paridade, lá do disco básico, ou seja, 2 ou mais partições de discos diferentes, todas as partições do mesmo tamanho e até 32 partições, tá? Os dados são gravados em todas as partições ao mesmo tempo e não apresenta tolerância à falha, pois se uma das partições apresentar problema, todo o strip 7 está perdido, só recuperando a partir do backup. Ou seja, exatamente igual ao stripped volume lá do armazenamento básico. A vantagem é que ele melhora a velocidade de gravação, porque ele grava em todos os discos que formam o strip 7 ao mesmo tempo. Não pode conter a partição do sistema nem a partição de boot. Temos também o RAID 5, que é exatamente igual ao strip 7 com paridade lá do armazenamento básico. Tem tolerância à falha, espaço em no mínimo 3 discos diferentes. Junto com os dados ele grava informações de paridade. Quando dá problema em um dos discos, ele consegue reconstituir essas informações a partir dos dados de paridade contido nas outras partições do volume. Porém, se 2 discos falharem ao mesmo tempo, o que é difícil, mas pode acontecer, não é possível recuperar a informação. Aí, se 2 discos falharem ao mesmo tempo, tem que excluir o volume, substituir o disco com defeito, recriar o volume e restaurar os dados a partir do backup. Também existem implementações de RAID 5 em hardware que são mais rápidas, porém têm um custo maior. Além do RAID 5 existe o RAID 10 e outras formas de RAID que não vem ao caso a gente estudar agora aqui, mas é importante que você como administrador saiba que existem. E o RAID 5 não pode conter a partição do sistema nem a partição de boot, ou seja, um volume do tipo RAID 5 não pode ser marcado como a partição ativa. E por último, o RAID 1, que é o espelhamento, exatamente igual ao RAID 1 espelhamento lá dos discos de armazenamento básico. Ele duplica os dados de uma partição usando o mesmo espaço numa segunda partição. Ou seja, à medida que os dados vão sendo gravados, o Windows Server 2008 automaticamente vai duplicando os dados na partição espelhada. Pode conter a partição do sistema e a partição de boot, ou seja, um volume do tipo RAID 1 pode ser marcado como uma partição ativa, que é onde vai estar instalado o Windows Server 2008, vai conter a partição do sistema e a partição de boot. O grande inconveniente é que ele tem um comprometimento de 50% do espaço em disco. Você tem lá uma partição de 2 TB no volume original, no C2 pontos. Você quer criar um espelhamento, você vai precisar de 2 TB num segundo disco para fazer o espelhamento. Ele apresenta tolerância a falhas, pois se uma das partições falhar, a outra continua funcionando. Porém, vou reforçar que isso não é automático. Você pode pensar, bom, eu tenho C, criei um espelho lá no F, 2 pontos, deu um problema no C, tem problema, reinicializo, o Windows já vai reconhecer que o F lá é um espelho, vai carregar o sistema de lá. Não. O Windows deu um problema no C, era dali que ele carregava, reinicializou, ele vai tentar recarregar do C e vai dar erro. Então você tem lá umas técnicas, você usa o DVD de instalação do 2008, entra em modo de restauração,
entra no prompt de comando e altera um arquivinho que tem lá para informar para o Windows que agora ele deve carregar o sistema a partir do F e não mais do C. Aí você carrega, ele carrega a partir do F, você pode substituir o disco com problema, reinicia o servidor, ele recria automaticamente os dados no disco com problema, daí pode de novo fazer o processo para que ele passe a inicializar de volta para o C. Ou seja, não é automático, nós vamos aprender esses passos no módulo 15. Vocês viram então, pessoal, que os tipos de volume em um disco dinâmico são exatamente iguais aos tipos de partições em um disco básico? É o volume simples ou partição simples, o volume estendido ou extended volume, o strip set sem paridade, que é o RAID 0, o strip set com paridade, que é o RAID 5, e o volume espelhado, que é o RAID 1. Exatamente os mesmos tipos, ok? E para finalizar essa nossa aula, que já está começando a ficar um pouco longa, vamos falar sobre partições MBR e partições GPT. Que bicho é esse? O Windows Server 2008 ele dá suporte a diferentes estilos de partição. Mas o que é um estilo de partição? Nós já vimos que o tipo de armazenamento é básico ou dinâmico, e dentro de cada um tipo eu posso criar diferentes volumes, com diferentes características. Agora vem um outro conceito, que é os tipos de partição, o estilo da partição. O estilo da partição ele tem a ver com a maneira como o Windows organiza as informações internamente para ele poder, o Windows, acessar os dados em cada partição. Existe o suporte ao estilo MBR, que é usado em versões mais antigas do Windows. E o suporte ao estilo GPT, que é disponível nas versões anteriores apenas nas edições de 64 bits do Windows baseadas em processador Itanium. Ou seja, lá no Windows Server 2003 e 2000 existiam versões do Windows Server 32 bits e versões 64 bits. Nas versões anteriores, o estilo de partição GPT só estava disponível para as versões de 64 bits do Windows e baseada num tipo de processador chamado Itanium, que é diferente do Intel. Já no Windows Server 2008, ele suporta os dois tipos de partição, MBR e GPT, tanto nas edições de 32 bits quanto nas edições de 64 bits. O Windows Server 2008, conforme vocês viram lá no capítulo 1 e 3, módulo 1 e 3, ele tem versões de 32 bits e versões de 64 bits. Já no Windows Server 2012, só existe versão de 64 bits. Isso a Microsoft adotou a partir do Windows Server 2012. Só a versão de 64 bits. O Windows Server 2008 ainda tem versão de 32 bits e versão de 64 bits. Com as versões de 64 bits do Windows Server 2008, é recomendado que você use as partições GPT, que são as partições mais novas, com melhor desempenho, menos chance de dar problema e assim por diante. Para computadores, servidores que são baseados no processador Itanium, a única opção é a partição do tipo GPT. Você não pode usar num servidor com processador Itanium partições do tipo MBR. Em computadores baseados em família x86 da Intel ou agora me fugiu o nome do outro fabricante enfim, em processadores baseados no padrão x86, as partições MBR podem ser utilizadas para dar o boot e também para gravação de dados. Já partições do tipo GPT só podem ser utilizadas para dados. Esse detalhe eu gostaria que vocês não esquecessem, principalmente para os exames de certificação. Ou seja, partições do tipo GPT só podem ser utilizadas para volumes de dados. Volumes onde tem o sistema de boot, a partição de boot, só podem ser do tipo MBR, tá? Em outras palavras, não é possível fazer o boot usando uma partição do tipo GPT em computadores baseados em processadores da família x86. Já em computadores baseados em processador Itanium, só pode usar a partição GPT, portanto, em computadores Itanium, a partição de boot é do tipo GPT. Então tenham bem isso em mente
Leiam, releiam esse parágrafo porque é muito provável que venha aparecer em algum dos exames de certificação, tá? Em termos de sistema de arquivos, que é diferente de estilo de partição, não muda nada. Tanto partições GPT quanto MBR podem ser formatadas com o FAT antigo, FAT32 ou, que é o que a gente usa em servidores, partições NTFS, ok? Ainda sobre partições MBR e partições GPT. Na prática, as partições GPT podem ser reconhecidas pelo Windows Server 2003, tanto 32 quanto 64 bits, desde que o Windows Server 2013 esteja com Service Pack 1 ou superior. Outro detalhezinho que dá uma excelente questão de prova, né? Você está tentando configurar um disco como sendo com a partição do tipo GPT, num servidor com o Server 2003 e não está sendo aceito. Qual a causa mais provável? O Service Pack 1 ou superior não foi instalado no servidor. Quando nós usamos o console de gerenciamento de discos, que a partir da próxima aula nós já vamos aprender a trabalhar com esse console, para criar um volume ou uma partição MBR, você tem a opção de formatar esse volume com FAT, FAT32 ou NTFS. Já quando você usa o console para criar um volume em uma partição do tipo GPT, somente é oferecida a opção de formatar como NTFS. Outra ótima questão de prova, né? Se a partição é do tipo MBR, ele disponibiliza FAT, FAT32 ou NTFS. Se for do tipo GPT, só NTFS. Para poder formatar um volume em uma partição GPT com FAT ou FAT32, você precisará usar o comando format ou o comando diskpert. Ou seja, através da interface gráfica, não consegue formatar uma partição GPT com FAT ou FAT32. Tá? E lembre também que o utilitário de backup do Windows Server 2008 só faz o backup com volumes formatados com o sistema de arquivos NTFS. Caso você precise, por algum motivo, manter arquivos com FAT ou FAT32, você terá que usar um software de backup de terceiros. Para mais detalhes sobre backup, o módulo 15. Ok, pessoal? Muita teoria, lembrando sempre para vocês que essa teoria está ainda mais detalhada no PDF do módulo, ok? Qual é a tendência? A tendência é que no futuro sejam utilizadas somente as partições GPT, pois essas têm mecanismos internos melhores para controle e recuperação a falhas. Outra vantagem, aqui está outra excelente questão de prova, é que as partições do tipo GPT suportam discos que nem existem ainda, né? De até 18 exabytes. EB, é isso mesmo, gente. São 18 exabytes, não terabytes. Além disso, eu posso dividir uma partição GPT em até 128 volumes. Então a tendência, o Windows Server 2012 ainda mantém compatibilidade com o MBR GPT, tá, pessoal? Só para adiantar para vocês. Mas a tendência é que vai chegar um momento em que somente partições GPT vão ser suportadas. Por quê? Porque elas suportam partições de espaço muito maior e posso dividir uma partição GPT em até 128 volumes. É possível converter uma partição de GPT para MBR e vice-versa, desde que a partição esteja vazia, ou seja, não tem nenhum volume criado, nenhum dado gravado. A conversão de MBR para GPT é normalmente feita quando você precisa mover um disco de um servidor baseado no Windows Server 2008 de 32 bits para um servidor do Windows Server 2008 de 64 bits, ok? Nas lições práticas nós vamos ver como fazer a conversão de MBR para GPT e vice-versa, tanto usando interface gráfica quanto o comando diskpert. É muita teoria, pessoal? É chato? Até pode ser que seja, mas é necessário. Você como administrador, e aqui eu vou usar aquela expressão que eu usei no vídeo de divulgação desse curso várias vezes, se você quiser se tornar um profissional realmente qualificado, tem que dominar esses conceitos todos, tem que conhecer esses conceitos. Não é aquele profissional que só quer saber de fazer um logo no server e ir fazendo as coisas para ver o que dá. Não, tem que conhecer a teoria, tem que saber o que está fazendo. Okay? Eu já vi casos em empresa onde a administração pediu lá que precisava um volume tolerante a falhas, assim,
e o administrador simplesmente dizia que não era possível ou que tinha que comprar um sistema de hardware que custava lá vários milhares de dólares para fazer isso. E aí chega um consultor lá da empresa e mostra em 10 minutos que é possível sim fazer uma implementação de RAID 5 bastante segura, etc. e tal, sem nenhum custo adicional. E aí eu pergunto, como é que fica a cara do administrador nessa hora? Aquele administrador, pessoal, que começa a dizer tudo, não dá, isso não dá, isso não dá, a gente tem que ter um certo cuidado, porque às vezes o não dá, na verdade ele estava querendo dizer, eu não sei como fazer isso. Então eu estou insistindo nisso, porque se você quer ser realmente um profissional qualificado, estuda essa teoria, além de assistir os vídeos, lê o PDF, lê, relê, até entender bem. E se você tiver qualquer dúvida, manda um e-mail para mim sobre essas questões que a gente apresenta aqui na aula, não tem problema nenhum. Ok, pessoal? As próximas lições, então, serão exemplos práticos com discos e volumes, né? Como usar o console gerenciador, como criar cada um desse tipo de volume. E aqui eu deixo nosso canal do YouTube, onde você encontra vídeos sobre diversos assuntos, meu perfil no Google+, nossa fanpage no Facebook, onde eu sempre coloco ofertas especiais, diferenciadas, né? Nosso Twitter, e-mail, Skype e aí as nossas páginas. Estão aí os contatos. Tendo dúvidas sobre uma das lições do curso, entre em contato ou por esse e-mail ou me chama no Skype, ok? Eu respondo sempre para todo mundo. Agradeço por ter me acompanhado até aqui. Ficou um pouco longa essa aula, mas é uma aula muito importante. A partir da próxima aula, viva! Mão na massa, vamos para a prática, ok? E até a próxima aula, pessoal. Muito bem, agradeço por você ter acompanhado esta videoaula até o final. E aqui eu gostaria de reforçar para vocês mais duas ofertas. Antes disso, apenas lembrando que toda semana, normalmente às quartas-feiras, terá vídeo novo dessa série de vídeos sobre o Windows Server e Active Directory. Sempre vou procurar trazer aqui novos exemplos, alguma explicação teórica, enfim, tópicos que possam ajudá-lo a aprender e entender melhor o Windows Server e o Active Directory. Se você quiser aprender num ritmo mais acelerado, com um curso completo, com suporte a dúvidas, com prova de avaliação e certificado no final, eu recomendo este curso online aqui, de minha autoria, que é um sucesso gigantesco. Hoje já são mais de 1.500 alunos. É um curso onde eu preparei com muitas vantagens para vocês. Além dele ser um curso completo, ele já tem mais de 72 horas de videoaulas e material de apoio para leitura. São mais de 1.500 páginas em formato PDF. Na verdade, o conteúdo em PDF é o conteúdo deste livro aqui de minha autoria, que já está esgotado há alguns anos. Além de todas essas vantagens, eu preparei para vocês um pacote especial de bônus e um preço que chega a ser ridículo de tão baixo. Vejam tudo nesse endereço aqui, ó. Se vocês compararem o conteúdo desse curso com o preço que eu estou cobrando, não é nem 10% do que se cobram em outras empresas por um curso que não tem nem metade desse conteúdo. Então verifiquem por gentileza nesse endereço aqui, tá? Aqui vai ter todas as informações, tem até um vídeo de 1 hora e pouco explicando tudo sobre o curso e o preço promocional, o índice completo e detalhado, etc, etc, etc. Acessem aqui e confiram por gentileza. Já se vocês desejam estudar o Windows Server 2012 e Active Directory, eu recomendo esse livro aqui, que também é um curso completo. É livro físico normal, enviado via correios, tá? E ele é um tijolaço, um curso realmente completo. Ele tem 2.100 páginas, ele é de minha autoria e de autoria do colega Eduardo Popovich. Também preparei um link especial para quem me acompanha aqui através do YouTube. Neste endereço aqui tem todas as informações. Quanto custa na promoção especial, como calcular o frete, índice completo e detalhado, descrição detalhada do livro, principais tópicos que você vai aprender, etc, etc, etc. Além de uma lista de mais de 40 bônus que complementam o livro e tem desde bônus sobre redes, sobre TCP/IP, diversos assuntos. Enfim, tudo sobre esse livrão com 2.100 páginas nesse endereço aqui. Legal? Então, o curso online completo neste endereço.
todas as informações, e o livro neste endereço, todas as informações. Mais uma vez, reforço meu agradecimento por terem me acompanhado até aqui. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de inscreverem-se no canal, se vocês ainda não são inscritos. A vantagem de se inscrever no canal é, primeiro, quanto mais inscritos, mais motivado eu fico e mais vídeos eu publico. E segundo, sempre que eu publico um novo vídeo, o próprio Google avisa vocês que tem vídeo novo aqui no canal. Se tiverem dúvidas, sugestões, críticas, elogios, etc., usem o campo de comentários que está aqui abaixo do vídeo. E me ajudem a divulgar este conteúdo gratuito para que mais pessoas possam ter acesso. Como é que vocês podem me ajudar? Compartilhando o link do vídeo, tá nos comentários do vídeo, ou através das redes sociais que vocês participam, Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Instagram, ou mandando um e-mail para amigos, conhecidos e colegas que vocês saibam que têm interesse no assunto e que possam gostar desses vídeos aqui. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários e visualizações, mais vídeos gratuitos eu vou trazer aqui para compartilhar com vocês, tá legal? Muito bem, valeu, obrigado mais uma vez e um bom estudo a todos.